sabemos o que é fake news, né? É notícias falsas, né? Pega assim, uma tradução literal, isso aí sempre existiu, né? Notícia falsa sempre existiu, né? Até o termo, antigamente, na literatura em inglês, não era fake news, eu não sei falar inglês fluentemente, mas você vai me entender assim, né? Era false news, né? E esse termo fake news, obrigado, ele popularizou-se mais a partir de duas campanhas políticas que aconteceram há pouco tempo atrás, há 6 anos atrás, duas campanhas políticas muito fortes, muito polarizadas, e aí os políticos, um político colocava dizia uma coisa que virava notícia, e o outro dizia, fake news, porque a palavra fake, ela está mais ligada a documento, né? E um documento que tenha um pouco de verdade, mas que não tenha autenticidade, que na realidade crie ele é falso, um documento falso. Então, a notícia impressa vira documento, né? Então aí, fake news, não que o termo fake news não existisse antes de 2016, mas ele criou força ali. E popularmente, né? Falsa notícia, falso relatório, falsa mensagem, um item falso, uma informação falsa, um registro falso, uma narrativa falsa. A gente joga tudo no mesmo saco, né? Mas, como a política foi que pegou esse termo, ela que deu força para popularizar esse termo, então esse termo foi popularizado principalmente pela mídia, principalmente pelos veículos de comunicação tradicionais, né? Então, nas reportagens em geral, é notícia falsa, notícia que não se comprova. Mas aí esse termo também, ele expandiu-se para as redes sociais. Então, uma coisinha que alguém põe que não é verdade, fake news, isso aí é fake news, tal, fake news. Esse termo eu até cansei, assim, virou meio clichê, ficou até um chiclete às vezes assim, tudo fake news. Mas aí a escola toma esse termo que já precisa ensinar para as crianças o que é fake news, porque estão todo mundo dizendo, né, tem que dizer para as crianças aí. E a escola vai pegar assim mais pela história do termo, né? E vai dar uma definição que é satisfatória, mas um tanto delimitada. Mas isso também entrou para a escola da comunicação social, do jornalismo. E geralmente, quando a gente pesquisa nas referências básicas de jornalismo, se limita muito, não que só a isso, mas geralmente se limita muito a duas coisas. A notícia marrom, que é um jargão entre os jornalistas, que é o sensacionalismo, né? Fala de fake news quando quer chamar atenção e não tem outra forma, dá-lhe uma fake então. Ou as milícias digitais. Aí também o que a milícia digital coloca ou é falso ou vai criar uma narrativa falsa. Mas nós precisamos, como cristãos, olhar além da escola, além da narrativa da escola, da narrativa universitária, da narrativa jornalística, da narrativa política. A gente precisa olhar além disso. É claro que tudo vai se resumir a informação errada, ou fazendo um neologismo, a desinformação, né? É uma informação errada. E aí é que é o ponto. Porque se é informação errada, qualquer um pode criar isso, não pode? Qualquer um pode criar uma informação errada, sim ou não? Né? E aí é o que eu fico me perguntando, o seguinte, então fake news é fofoca? Ou fake news sempre existiu? Não, é que na nossa geração nós agora temos o poder de criar conteúdo
e gerar conteúdo e espalhar conteúdo. Porque a mídia, nós temos a mídia na palma da mão, a mídia digital, não é? A tecnologia mobile nos deu a tecnologia móvel nos deu essa possibilidade. E aí então, você vê que o fake news, mesmo antes de a gente usar essa palavra, mas a gente já se incomodava com esse fenômeno, ele está muito incomodando a gente depois que a gente está com o celular na mão, não é? Aí esse negócio veio, ele aflorou. Mas quando ele aflora, vem uma grande pergunta. Será que esse fenômeno fake news, ele é uma possibilidade a todos nós populares, que não somos profissionais da comunicação? Será que esse fenômeno, o surgimento dele, é o surgimento da possibilidade de nós criarmos fake news? Ou será que esse fenômeno que nos incomoda é a possibilidade de nós constatarmos fake news que sempre existiram? Qual das duas situações? As redes sociais conceberam aos populares a possibilidade ou a constatação? Porque existem muitos tipos de fake news. Eu não estou usando os termos da escola da comunicação social. Vou falar de forma bem popular aqui, porque eu também sou leigo em comunicação social. Então, existem muitas categorias, classes, padrões, espécies, tipos diferentes de informações falsas, não é? Por exemplo, quando alguém inventa, e nem se sabe quem. Olha, em vários grupos, em abril, foi colocado isso aí, ó, vários grupos das nossas igrejas, ó. Marcelo Sampaio, novo ministro da infraestrutura, é adventista do sétimo dia. E aí colocou esse videozinho junto, porque esse vídeo aí tinha ele fazendo oração, ele expressando a religiosidade dele no trabalho dele. Ele é bem crente mesmo, né? Mas aí, isso aqui é um print do meu celular. Eu perguntei para o assessor de comunicação da divisão sul-americana, que é a sede da Igreja Adventista para o continente sul-americano. Mandei direto para ele. Isso aqui é uma conversa minha com ele. Perguntei: Felipe, e aí? Aí ele me mandou essa nota de esclarecimento. A igreja teve que parar, se prezar, fazer um texto, espalhar, publicar, né? Para dizer que não era. Mas isso aí não saiu, esse fake aqui, ele não saiu em nenhuma, ele não foi publicado por nenhum veículo de comunicação. Ele virou corrente no WhatsApp da vovó, né? Então, esse é um tipo de fake news que alguém pode criar. Eu posso dizer aqui agora: olha, em Telêmaco Borba existe tantos mil, não sei o que tem lá, e posto. Faço até uma arte bonitinha e posto. Poder legalmente e ética e moralmente não posso. Mas a possibilidade tem como, não tem? E esse negócio pode viralizar ou não. Outro tipo de fake news é esse aqui, ó. Olha essa notícia. Isso aqui saiu em muitos grandes veículos de comunicação. Tremor de terra de grande intensidade atingirá a cidade de Roma em 11 de maio de 2011. Enquanto atuava como autodidata, o respeitado astrônomo e sismólogo Raffaele Bendandi, que viveu de 1893 a 1979, verificou com precisão o terremoto previsto para o próximo mês em seu país, a Itália. Isso aí foi manchete de grandes jornais na Europa. Sabe o que aconteceu? 20% das pessoas pararam de trabalhar. Milhares de pessoas saíram de Roma antes da véspera. Mobilizou a sociedade naquela grande cidade, naquele país. E depois constatou-se: mas de onde é que veio essa história? Esse camarada, que era realmente um estudioso na área, nunca disse isso. E já era falecido. E o negócio virou, né? Então, esse é um tipo
de fake news quando a grande mídia realmente inventa ou pega de alguém que disse e endossa. Aí a invenção passa a ser dela, né? Mas, pastor, a grande mídia, os veículos de comunicação tradicional podem mentir? Pode acontecer de mentir? Olha que interessante esse pequeno vídeo aí. 28 anos. Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último. Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Menos, infeliz. Põe de novo, por favor. 28 anos. Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último. Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza? A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Menos, infeliz. Ai, queridos, é engraçado isso aí. Então, é assim, eu não sou jornalista, mas por ter trabalhado 5 anos numa sede de comunicação, eu aprendi a fazer reportagem. Eu não faço, não coloquei em prática e não sei fazer na prática, mas aprendi como se faz, né? E fui ensinado, não só por estar lá observando, fui ensinado. E é interessante que nessa reportagem, agora eu já estou pulando para o próximo tópico, tá? Porque o óbvio você já viu ali, né? Eu fui pesquisar sobre essa reportagem a fundo, bastante. E esse jornalista, eu espero que ele seja um bom jornalista, não pesquisei sobre a pessoa dele, talvez ele cresceu mais, aprendeu, mas tem várias coisas aí, assim, ó, isso aí é uma árvore que foi cortada na sede de uma associação de bairro. Ele chega, ele não procura o presidente da associação de moradores, que é esse senhor aí, ele não procura esse senhor. Esse senhor foi quem cortou a árvore, ele não procura quem cortou a árvore. Ele não procura saber se tinha a autorização da prefeitura para cortar a árvore. O repórter aí não procura saber nada disso. Ele não procura a associação de moradores, que é aquela casinha que está atrás lá, ele não procura. Ele chega, está o povão assim, ele já vai tascando fazer a reportagem. Aí esse senhor chega. Então você vê que é nítido o interesse dele, que ele só queria dizer uma coisa: uma árvore foi cortada, e não pode um negócio desse. Tem gente contrariada porque a árvore foi revoltada. Olha que tristeza. Isso é verdade, não é? Não é verdade isso? Foi verdade. Alguém cortou uma árvore. Pode-se dizer que não é bom cortar árvores, e tinha muita gente triste porque a árvore tinha sido cortada. E tinha mais. O SBT foi chamada a atenção dele, os populares fizeram um movimento, mas o contexto era o seguinte: era a época de reeleger o presidente da associação de moradores, e tinha as chapas, e era uma chapa específica que estava fazendo barulho e chamando a atenção da reportagem. Então, o repórter também não buscou saber o contexto. E aí é onde vem essa frase, né, que pode-se criar uma narrativa. Daqui eu aperto nele aqui. Você já pegou alguma nota falsa? Alguma vez? Alguém já pegou uma nota falsa? Já? Já pegou de quanto? R$100. Alguém já pegou também de outro valor? Pegou de quanto? De 20? O senhor pegou de quanto, senhor Benjamin? Oi? 50. O senhor também de 50, senhor Ademir? Ok. E de R$420? Vocês já pegaram uma nota falsa? Ali, ó, R$420. Banco Central do Brasil. Vocês já pegaram uma nota falsa de R$420? Hã? Não? Por que ninguém falsifica uma nota de R$20? De R$420? Por que ninguém falsifica uma nota de R$420? Porque para ser falso tem que ter uma base, uma origem, uma plataforma, verdade. Então falsificam notas que já existem. Elas é que são falsificadas. Então todo fake, toda mentira, toda falsidade vai ter o quê?
uma meia verdade. Derrubaram a árvore, não pode fazer isso. Mas ele não foi ver que a árvore estava levantando toda a casa com as raízes. Ele não colocou isso na reportagem, e estava. Uma série de coisas, né? Meia verdade. Portanto, queridos, a origem e a essência da mentira, ela deve estar bem aguçada na nossa percepção. Qual é a primeira mentira do mundo? Qual é a primeira mentira do mundo? Qual foi? Quando Satanás chegou para Eva e disse: certamente, era verdade ou mentira? Quando Eva comeu o fruto, ela caiu dura? Tinha verdade ou não tinha? Biologicamente, Eva não parou de respirar. Não sei se é assim exatamente que se usa os termos, tem um professor de ciências aqui, mas meio assim, né? Ela não... Então, tinha verdade, era uma meia verdade. Mas assim foi a primeira mentira, pelo inventor da mentira. Satanás é o pai da mentira. Aí está a origem e a essência da mentira. E a mentira, a notícia, a informação falsa, ela pode criar narrativas. É um conjunto de meias verdades, pode criar uma narrativa inteira, e aí a narrativa inteira não ter mais nada de verdade. Ela ser totalmente falsa. Olha só, eu sou paulistano, né? Então, eu sempre, já morei em 9 estados do Brasil, já morei em dezenas de cidades, e viajo, né, já viajei o Brasil, todas as regiões do Brasil, e eu ouço sim, quando fala de São Paulo, pode ter uma lembrança ou outra, mas uma das principais lembranças é a violência. São Paulo, você é assaltado, você é assaltado. De toda a minha vida, da minha família em São Paulo, meu pai foi assaltado 2 vezes, mas 2 vezes que ele realmente se expôs para ser assaltado mesmo. Meus parentes não ficam sendo assaltados todos os dias. As casas deles não são invadidas, eles têm uma vida normal. E eu já morei em cidade de 100 e poucos mil habitantes, que se você pegar a violência por metro quadrado, é incomparavelmente mais violenta que São Paulo. Eu nunca tive que correr para me esconder. Não é que não existe, mas na minha experiência, dos tantos anos que eu vivi em São Paulo, nunca tive que correr da rua para entrar numa loja e esconder atrás de um balcão. Eu nunca vi um corpo caído de alguém se esvaindo em sangue, terminando de morrer por um tiroteio. Eu nunca tive que esconder dentro de uma casa de pessoa porque a polícia tinha vindo matar alguém. Entrou no bairro para matar o fulano de tal e saiu e foi embora. Nunca vivi isso em São Paulo. Mas morando apenas 2 anos numa cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, eu vivi tudo isso. Mas por que nós temos essa imagem de São Paulo? Imagine que você monte uma emissora, você tem que produzir notícia. E você sabe que uma notícia que vende muito, que dá audiência, é violência. Você vai colocar a sua emissora lá onde minha esposa nasceu, lá em Rolante. Vai colocar a sua emissora lá? Vai sobreviver? Então você vai colocar num lugar que você olha para o lado, você consegue notícia. Aí vai criando a narrativa. Outra narrativa sobre São Paulo. Eu estou falando mal de São Paulo porque é a minha cidade, eu posso falar mal, né? Morei no Rio Grande do Sul. Olha, coisa difícil é vender um carro com placa de São Paulo no Rio Grande do Sul. Ainda bem que tem essas placas Mercosul agora. Porque o gaúcho, não. Carro de São Paulo eu não compro. Mas por quê? Porque é banhado de enchente. É carro que foi alagado. Isso é um fato no Rio Grande do Sul. É difícil. Não são todos os gaúchos, mas isso é muito presente lá no Rio Grande do Sul.
pelas mesmas razões que eu vinha falando. Então eu falei de uma narrativa factual sobre a violência, mas tem também uma narrativa factual de desinformação. Porque se você for calcular o percentual de carros dos paulistanos que já entrou água por causa de uma chuva, você vai ver que é 0, alguma coisa. A chance de você pegar um carro assim é praticamente impossível. Tem chance? Tem, mas... E tantas outras cidades que alagam também, né? Taquara, no Rio Grande do Sul, já entrou água no meu carro, assim, pela porta, alagado, né? Então, é uma notícia factual de desinformação, mas é possível também criar narrativa, quando vai repetindo, muitas vezes, a narrativa ideológica. E aqui está um slide que nós vimos na semana passada, que eu citei, que essa senhora trabalhou por 20 anos numa grande revista feminina de circulação nacional nos Estados Unidos. Ela foi editora-chefe por 20 anos, e depois que ela se aposentou, ela escreveu esse livro, né, sobre as irmãs que estão... como as mulheres da mídia criam, né, infelicidade e liberalismo, como elas vendem infelicidade e liberalismo para as mulheres da América. Nesse livro, ela faz a análise dos vieses de narrativas criados pelas manipulações estatísticas, sem mentir, só manipular. Como trabalhar a estatística para criar narrativa. Agora, além da narrativa ideológica, quando a gente pensa na narrativa ideológica, a gente precisa pensar o seguinte: não existe mídia imparcial. Não tem. Vamos pegar pela nossa, para a gente não falar mal dos outros? A Novo Tempo é imparcial? A Novo Tempo tem noticiário, não tem? Tem noticiário. Então está lá o jornalista falando com aquele tipo de postura de voz que se fala no noticiário e tal. Ela tem noticiário. Mas ela não tem uma intenção por trás de tudo que ela apresenta. Ela não tem uma intenção de ideia? Ela não tem um pressuposto que ela quer passar como valor? Claro, nós somos abertos a dizer. Nós queremos pregar, e se pela Novo Tempo nós conseguimos, o nosso ideal, claro que nunca vai chegar, mas o nosso ideal utópico seria que todo mundo se tornasse adventista. E a Novo Tempo está lá para fazer isso. As outras mídias também. Todos os grandes veículos de comunicação, todas as grandes plataformas de redes sociais. Não existe. Agora, tem umas que vão ter intenções mais nobres e outras vão ter intenções que talvez não dê certo com o que você julgue de nobre. Diante disso, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. Quando a gente fala, o que eu faço então, né, com essas narrativas que são criadas, o que eu faço com as ideologias, o que eu faço com o fake news que chega, né? Existe as dicas que a gente já conhece, mas elas eu vou mostrar da 6ª dica em diante. Tem umas que a gente precisa parar para pensar nelas. A primeira delas é a seguinte: a gente tem que ter senso crítico. Desacreditar de primeira mão de tudo que chega. Eu não estou falando de Bíblia e nem dos livros do Espírito de Profecia, da lição de escola sabatina. Eu estou falando, estou contextualizando dentro do que é a proposta do assunto de hoje. Muito obrigado, já vou aproveitar agora. Chegou um negocinho no meu WhatsApp, eu vi um negocinho na televisão, na minha timeline. A minha primeira reação, eu tenho que ter um pressuposto. Primeiro, desacreditar. E aí eu buscar saber como. Exercício agora é tarefa que você não vai fazer em um dia, mas eu fiz isso na minha vida, me ensinaram. Eu não sou perfeito nisso, tem muito que crescer nisso, mas é uma dica que eu te dou também. Primeiro, pesquise
sobre todos os valores, pesquise sobre todos os pressupostos que você quer para a sua vida. Tenha eles sempre bem claro. Mas também, aqui vem o ponto, conheça quais são os valores, quais são as intenções, os pressupostos, os ideais e a ideologia de cada um dos grandes veículos tradicionais de comunicação que você consome. Ainda que você consuma indiretamente. Eu não sento na frente dessa emissora para ver esse jornal. Mas você olha lá quando chega uma notícia por uma rede social ou outra, e você acredita. Então, esse é um ponto. Mas é uma pesquisa imensa, pastor, é infinita? Não. Se você conhecer os 5 principais, eu fiz questão de conhecer mais ou menos uma dúzia, os 12 principais. Mas se você conhecer os 5 principais, e não é difícil de você descobrir isso, não é difícil. Eu não vou falar aqui hoje porque é muito polêmico. Já é suficiente. Mas faça isso também sobre cada uma das plataformas de rede social que te influenciam. Então você tem o Facebook, o Instagram, sei lá se você usa o Telegram, o YouTube, não sei o que você usa, né? Quem é o dono desse negócio? Quais são as crenças dele? Quais são as ideologias dele? O que ele quer alcançar? Ele não está lá só para ganhar dinheiro e colocar as coisinhas bonitas, deixar as coisinhas bonitas aparecerem, não. Não se engane. Mas também conheça os pressupostos de cada informante seu. O Rubens gosta de ficar mandando coisinha para mim. Qual é a ideia do Rubens? Não é? O Rubens não é isso não, gente, só uma ideia, né? O Rubens não acredita em Deus. Então, essas postagens, o que tem a ver com essa crença dele? O Rubens é crente, ele acredita em Deus. Mas conhecer quais são os pressupostos daqueles de quem chega a dica para mim. E isso aqui vai montar uma dica que está lá na frente, mas eu acho que eu tinha que ter colocado ela nessa ordem. Isso aqui vai montar a sua bolha, contando com as relações que você tem, onde você trabalha, onde você estuda, quem são seus vizinhos, quem são seus parentes, quem são seus relacionamentos, montam a sua bolha. Sabia que você vive dentro de uma bolha? Nós vivemos dentro de uma bolha. Eu falei um termo aqui agora e não traduzi o termo, porque eu acho que quase todo mundo aqui entende o termo, espírito de profecia. Se eu estivesse lá na sua escola fazendo uma palestra, eu ia usar esse termo? Não iria. Eles iam entender? Não iriam. Não é? Mas se eu estivesse fazendo uma palestra para os seus professores e falasse de PCN, eles iriam entender, né? Pois é, nós temos as nossas bolhas. Só que a ameaça à nossa própria dignidade, liberdade, ética e moral, ela é muito grande quando a gente vai para a rede social. Porque existem os algoritmos inteligentes que vão montando para você algo que tem a ver com você. Eu vou usar um exemplo polêmico aqui, sem entrar no mérito da questão, só para você me entender. Provavelmente ninguém de vocês aqui tem um celular livre de um viés ideológico político. Só tem uma forma de você conseguir saber o que está acontecendo, sem botar a cabeça, janela para fora. Se você quiser olhar com um aparelho na palma da mão, só tem uma forma de você saber o que está acontecendo. Vou te dar o passo a passo. Vá numa loja e compre um aparelho sem usar os seus documentos e o seu nome. Não pegue uma nota fiscal, então compra lá no Paraguai, tá? Compra um aparelho lá. Também adquira o plano da operadora sem colocar o seu nome e os seus documentos. E crie perfis que não tenham nenhuma identificação com você. E procure em todos eles não permitir saber da sua localização. Você ainda não vai estar totalmente livre, porque a sua localização ainda vai ser vista de alguma forma. Aí você pode começar a olhar.
que a esquerda está dizendo, o que a direita está dizendo. E não adicione amigos. Não adicione nenhum amigo. Tá? Só você e você, da sua rede social. Aí você vai começar a ver os dois lados. Tirando isso, meu amigo, o que você puxar, você olha a propaganda. Se isso já aconteceu com vocês, você digita lá Amarok, porque você estava procurando falar com um amigo seu sobre um Amarok lá que bateu na porta da sua casa e tal. Pronto, você vai ficar recebendo propaganda de caminhonete aí umas 4 semanas. Não é assim? É assim. Você está monitorado. Então a nossa bolha cria uma narrativa na gente que faz a gente ver uma realidade que às vezes aquela visão de mundo é fake. Entendeu? É complicado o negócio. Como é que a gente escapa disso? Agora nós vamos sair das dicas gerais que todo mundo fala para a dica que o cristão precisa ter. E eu apertando aqui no meu computador para ver se o slide passa. É aqui. Primeiro, essa aí é o que todo mundo sabe, né? Checar a fonte. Saiu. Não sei o que aconteceu aí. Cruzar, agora que você já sabe os pressupostos. Esse aqui, ele é contra isso. Esse aqui é a favor disso. Essa é uma grande mídia e essa também. Olha como a notícia foi publicada nas duas. Essa plataforma tem esse viés. Essa é totalmente o contrário. Olha como a mesma notícia foi publicada nos dois lugares. Cruze as informações. Pondere também se não existe uma possibilidade que não foi divulgada. Tipo a pesquisa que eu fiz do rapaz lá que estava brigando pela idade da árvore. Olha, não foi publicado sobre que a árvore estava entrando por baixo da casa, com a raiz. É aquele tipo de coisa que eu falei que não foi publicada. Pondere isso e tenha a sua própria análise. Por que ter a sua própria análise? Pelo seguinte, por causa disso aqui, ó. É um vídeo. Lembra que domingo passado eu coloquei um vídeo de uma mulher de 2 minutos, que cada palavra que ela falava era muito importante, só que essa mulher aí, ela está num evento adventista, tá? Está no encontro de comunicadores adventistas, então não é tão pesado igual o de domingo passado, mas cada palavra que ela fala, pega. Pode dar o play, por favor. De pós-verdade. Pós-verdade foi tido lá em 2016 como a palavra do ano pelo dicionário Oxford, e ela diz respeito a um ambiente em que nós acreditamos muito mais nas questões emocionais do que nos fatos concretos e sólidos. E isso diz respeito ao nosso estilo de vida pós-moderno. Todos nós estamos inseridos na pós-verdade. Não dá para falar, eu não estou inserido nisso. Sim, você pode não compartilhar fake news, você pode ter essa capacidade, mas você está inserido no contexto de pós-verdade. Nós estamos muito mais sensibilizados a acreditar em algo que nos toca emocionalmente do que naquilo que é comprovado cientificamente. E aí, eu peguei esse quadrinho que eu acho que é muito interessante, né? Descartes já falava, né? Penso, logo existo. Hoje, a gente fala, eu acredito, logo eu tô certo. Então, assim, eu não tenho mais desenvolvida a minha capacidade social da discussão no ponto de vista positivo do que é a discussão, do debate, da construção crítica, da investigação saudável e salutar para o desenvolvimento dos conceitos que regem a nossa vida. Não, eu acho que isso é redondo, então é redondo, acabou. Não, mas professora, ele tem formas, olha aqui, é quadrado, está comprovado, os lados são iguais. Não, para mim é redondo e acabou, e eu vou sair disseminando isso que é redondo. Então, a gente vive num mundo em que a gente acredita muito mais em mentiras confortáveis e a gente tem muito menos habilidade para encarar as verdades inconvenientes. Isso, eu acho que é um ponto que merece grande reflexão, porque nós, enquanto seres divulgadores de informação, que agora todos nós com os nossos celulares, imagino que muitos agora já estão ali compartilhando, vendo as notícias, o Felipe já está fazendo isso aqui do meu lado. Aqui também, ó. Então a gente fica ali o tempo inteiro fazendo isso, então o tempo inteiro somos produtores, divulgadores e consumidores de conteúdo. E aí, onde a gente está? Qual fila a gente se encontra?
Na fila em que a gente procura as verdades inconvenientes e vai atrás e reflete e usa o senso crítico, algo que eu falo muito para os meus alunos, né, na graduação, em diferentes motivos, eu falo para eles, gente, Deus deu uma coisa muito bacana pra gente que nos diferencia de todos os outros animais, que se chama inteligência. A gente precisa usar a nossa inteligência. E nesse conceito de universo de pós-verdade e fake news, a inteligência é algo que a gente não pode descartar. A gente não pode ficar nessa fila seguindo o que o cara ali do balcãozinho está falando pra gente. A gente tem que investigar. Se você for fazer uma pós-graduação, um mestrado em alguma área de humanas, que mexe com ciências sociais, a hora que você apresentar toda a fonte que você quer pesquisar dos autores, provavelmente o professor vai fazer, o orientador vai fazer uma pergunta. O que você está pesquisando de análise crítica do discurso? Tudo que nós vimos até agora não passa de análise crítica do discurso, mas o cristão tem que ir além disso. Deus deu ao cristão a possibilidade de uma construção de inteligência além do mundo universitário. E ela tem que ver com o seguinte, a pergunta que eu quero fazer para você. Existe uma verdade ou muitas verdades? Como cristão eu estou perguntando, para você me responder como cristão. Vamos olhar na Bíblia? Existe uma verdade ou muitas verdades? Eu vou dar umas passagens bíblicas para ler. Quem quer ler uma passagem da Bíblia? Quem pode ler uma passagem da Bíblia? Levanta a mão. Irmã Kelly, João 14:6. Quem pode ler outra passagem da Bíblia? Irmã Meriene, João 17:17. Quem pode ler outra passagem? Irmão Ademir, Jeremias 10:10. Mais uma passagem, quem pode ler? Irmã Sara, João 16:13. Só mais duas passagens. A senhora vai ler Salmo 119, 151. E por último, quem vai ler outra? Outra passagem bíblica? Irmã Ilza, Salmo 119, 142. Se puder circular um microfone nessa ala e outro nessa, vai ajudar no tempo, a ganhar o tempo. É o azul e o vermelho. Então vamos lá. Vamos ver na Bíblia. Existe uma verdade ou muitas verdades? João 14:6. Alô. Microfone azul. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por esse versículo, o que é a verdade? Jesus. Agora, João 17:17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Por esse versículo, o que é a verdade? A Bíblia. Jesus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Agora, Jeremias 10:10. Porém o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar sua indignação. É uma versão aí que ajudou por um lado, mas ali diz que o Pai é a verdade. Agora João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é a verdade nesse verso? Espírito Santo. Meu computador acabou a bateria. Agora quem está com a passagem, lê aí para nós. Quem que pediu uma passagem? A irmã Ilza? Acho que só faltava ali. A irmã Laodiceia também. A tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. O que é a verdade ali? A lei. E lá? Tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei também. Então, a lei é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, o Pai é verdade, a Bíblia é a verdade. Existe uma verdade ou muitas verdades? Complicado, né? O conceito de fake news, ele... A verdade, eu vejo
consigo fazer uma ilustração dessa seguinte forma, ó. Tem quantas bolas aqui? Uma. Essa bola é composta por muitos hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados. Hexágonos. Lá é pentágono, tá certo. Por muitas formas dessa. Imagine que cada uma dessa é uma verdade. Cada uma é uma verdade. Desde o mundo antigo, como é que é o nosso conhecimento hoje? Ele vem assim, ó. Existiam os mitos. E os filósofos, quem são os filósofos? Depois do período pré-socrático, os filósofos são aqueles que começaram a olhar assim, não, mas não dá para compreender a vida só por mito, não. A gente pode fazer observação para tentar explicar a vida. Depois da filosofia surge a ciência. É a busca pela verdade. E sempre ao longo da humanidade, as escolas são uma procura pela verdade. Eu falei de filosofia grega, na nossa cultura também. Desde Abraão, que vai conceber judaísmo, islamismo e cristianismo, concebe-se uma procura pela verdade. O Império Romano é conhecido pela constituição do judiciário, da justiça. Era procurar a verdade. Assim é o mundo ocidental, é uma junção de filosofia grega com cristianismo, com o que nós herdamos do Império Romano, né? E a gente vê esse confronto na Bíblia. Jesus, quando vai conversar com um camarada que era lá do mundo romano, o que ele pergunta para Pilatos? O que é a verdade? Essa é a pergunta filosófica ao longo de toda a história. Mas depois de um educador, Rousseau, depois do iluminismo, começaram a questionar. Não, mas essa verdade pode ter outra verdade diferente. Agora eu tenho que compactar porque acabou o tempo. Aí surge, e para dar força nisso, surgem as descobertas científicas que derrubam descobertas científicas anteriores. Surgem cálculos que veem que determinados movimentos na natureza podem ser relativos. Mas não é porque aquele movimento, aquele cálculo é relativo, que a moral pode ser relativa. Mas isso cai para o assunto moral. E aí, então, a moral fica relativa. Aí a gente passa pela modernidade assim, e a gente entra na pós-modernidade, onde não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. E aí confronta com a Bíblia. Não, mas Jesus, a Bíblia fala que só existe uma verdade. Então, nessa metáfora, sem fazer blasfêmia, mas apenas como uma ilustração, seria assim, ó. Cada hexágono desse é uma verdade. Mas esse hexágono só tem valor se ele estiver costurado com os outros e compondo o todo. A bola aqui na ilustração ilustra Jesus. Ele é a verdade. Coloca o próximo slide, por favor. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tiver um hexágono de couro, um retalho de couro, que não se encaixar aqui, ó, ele é fake. Ele não é verdade. Agora, se ele se encaixar aqui, ele é um dos gomos, uma das partes que compõem a verdade. Então, a Bíblia coloca muitas verdades, mas todas precisam se resumir numa. Jesus é a verdade. E a gente se perde, queridos, porque a gente fica só naquelas dicas anteriores que eu dei, que não passam de uma análise de discurso, crítica, se é que a gente chega nelas, mas a gente precisa ter como plataforma isso aqui. Porque nesse discurso pós-moderno, a alfabetização passou a ser assim, ó. Até na minha geração para trás, um pouco atrás, na terceira série, que era a nomenclatura daquela época, tinha interpretação de texto, e o professor ensinava assim: vamos olhar o texto. Aí lia. Você entendeu o que quis dizer? Aí se eu falasse outra coisa diferente, não, até me levar a entender o que o autor queria dizer. De um tempo para cá, por uma filosofia de um senhor que eu não vou citar o nome, a proposta de alfabetização ficou diferente. E hoje é assim.
que você entendeu? Ah, é isso aí para você? Então tá bom. Aí quando a criança vai desenvolvendo mais, o que isso aí significa para você? Então é isso aí, o texto. E assim, não estou dizendo que são todos os professores e nem todas as escolas, mas predominantemente, assim se faz a alfabetização, a segunda parte da alfabetização, que é ensinar a ler. Não é assim? É assim. Mas quando isso cai dentro da religião, como fica? Nós aprendemos pela nossa hermenêutica o que o texto quer dizer. E hoje os teólogos estão dizendo, temos que reescrever a Bíblia. Os teólogos fake. Você percebe o problema no qual nós estamos? Se a gente não se apegar com Deus profundamente no estudo da palavra e pedir para Ele nos dizer qual é a vontade dEle, de coração aberto, para que o Espírito Santo diga, abrindo mão dos nossos pressupostos, para que Deus coloque a verdade dEle em nós, ainda que venha doer, ainda que venha cortar na carne, nós estamos perdidos. Então a gente precisa concluir da seguinte forma. Pode pôr o último slide? Esse verso que está ali na referência, vocês sabem de cor. Da boca sai o que está cheio, do dedinho no celular sai o que está cheio. Tem até alguns que dizem, mostre-me a tua timeline, mostre-me o teu perfil e direi quem tu és, ou com quem tu andas. Então, para que a gente não se perca com as informações, ou para que as informações não nos façam nós nos perdermos, só tem uma saída. A gente abrir o coração e dizer para Jesus, pega, Senhor, arranca o meu gosto e instala o teu gosto. Arranque o meu desejo e instale o teu desejo. Arranque a minha vontade e instale a tua vontade. Arranque a minha ideia e instale a tua ideia. Arranque o meu paradigma e instale o teu paradigma. Tira o meu pressuposto e coloca o teu. Arranca a minha cosmovisão e coloque a tua. Tira o meu pensamento e coloca o teu pensamento. Coloque na minha língua as tuas palavras. Tire a minha expressão não verbal e coloque a tua. Tome posse de mim com o teu Santo Espírito, para que não seja eu movendo, mas o Senhor. Tem tanta gente possuída pelo capeta aí fazendo besteira, então que o Espírito Santo habite em mim e me mova. E aí vem as ações, as decisões. Arranca a minha decisão e vem a tua. Arranca a minha agenda e coloca a tua. Arranca a minha ação e coloca a tua. Isso é entregar o coração para Jesus. E isso é que vai fazer a gente sobreviver nesse mundo de perdição, que esse mundo está louco, perdido, doido. E hoje os ímpios estão dizendo que o mundo está perdido. Isso é pedir para Jesus, toma o meu coração. Quem quer dizer isso para Jesus? Então fique em pé e diga para Ele, não para mim. Essa canção é uma oração cantada em primeira pessoa, diretamente para Jesus, através da qual você diz isso para Ele. E que ela represente o que nós estamos propondo aqui, no final dessa reflexão.
Jesus está ouvindo tua oração. Ele vai levar muito a sério o que você está propondo para Ele. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Sim, Senhor. Esse é o nosso desejo. Ele não é natural. Então agora eu quero pedir que cada um destes meus queridos que estão aqui comigo, seja no auditório ou na internet, juntem-se comigo nessa petição sobre a qual comentei agora há pouco antes da canção. E se você concorda, meu irmão, diga amém à medida que eu for dizendo. Senhor Jesus, por favor, tira do meu coração o meu desejo e instale o teu desejo. Senhor Deus, tira do meu coração a minha vontade e instale a tua vontade. Senhor Deus, tira de mim os meus paradigmas, pressupostos e cosmovisão e instale os teus. Senhor, por favor, tira de mim as minhas escolhas e instale as tuas. Substitua o meu pensamento pelo teu, Senhor. Por favor, Senhor, tome até mesmo o meu livre-arbítrio. Não que o Senhor vai fazer de mim um robô, mas eu dou autoridade ao Senhor. Eu dou liberdade, eu dou abertura para que o Senhor trabalhe no meu próprio poder de escolha, porque eu te entrego o meu coração. Senhor Deus, ao esvaziar-me de mim mesmo, eu suplico, preencha esse vazio então com o Espírito Santo, para que não seja a minha palavra, mas a tua, para que não seja o meu digitar, mas o teu, para que não seja o meu clicar, compartilhar, curtir, para que não sejam os meus matches, mas o teu, para que não sejam as minhas decisões, mas as tuas, para que não sejam as minhas ações, mas as tuas, para que não seja a minha agenda, mas a tua. Toma posse de nós de uma forma que até mesmo as nossas expressões não verbais sejam expressões do próprio Espírito Santo. Dá-nos o batismo com o Espírito Santo, para que não sejamos cristãos fake, mas que sejamos as boas novas do Evangelho, traduzindo vida a esse mundo perdido, a expressão do próprio Jesus. Por isso nós cantamos juntos de novo. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo
assim seja a semana de vitória deste meu irmão e desta minha irmã. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te conduza assim, na vontade dEle. Porque a sua vida assim vai ser vitoriosa, não de acordo com a sua perspectiva ou desse mundo, mas de acordo com os critérios de Deus. Você é a verdade que Deus tem para esse mundo. Que você não seja um cristão falso. Que você não seja fake Christian. Mas que você seja uma verdade em pessoa. Com Jesus conduzindo a sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e Ele dê a paz.